Mensageiros muitas vezes ele só vem, entrega a mensagem e vai embora. E talvez nunca mais o mensageiro possa ser visto por aquilo que ele entregou. O mensageiro muitas vezes ele pode ser até mesmo morto ou mal compreendido, porque o mensageiro ele entrega apenas o recado do rei. Ele não traz um recado que ele acha que deve agradar ou que vai bajular ou massagear o ego de alguém. O mensageiro é aquele que fala não o que ele quer falar, mas exatamente o que o rei ordenou que ele fale. Então nessa noite, Oxalá abençoe, que Deus fale comigo e fale com você. Que essa noite você que saiu da sua casa pedindo a Deus que falasse contigo, tenha convicção de que assim como o evangelista Rogério declarou aqui esta noite, que as coisas espirituais só são compreendidas por aqueles que são espirituais e as carnais pelos que são da carne. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta do capítulo 8, versículo 9, ele diz que vocês que são carnais não poderão compreender o que são espirituais. Haja vista que nem todo mundo que chega à casa do pão vem para comer pão. Alguns vêm apenas para beber água, outros vêm apenas para degustar, e outros apenas sentam à mesa, mas não comem o que deve estar sobre a mesa. Mas nessa noite eu acredito que um povo que está aqui para louvar a Deus veio para sentar à mesa e comer o que está sobre a mesa. Então essa noite coma o quanto você puder, desde o momento que esse culto já começou. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 17. Vamos ler o capítulo 16, versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Eu já vou ler para adiantá-lo. Diz assim: Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Samuel pegou um chifre cheio de azeite e ungiu a Davi na frente dos irmãos. E o Espírito do Senhor estava sobre Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 e versículo 13. Ora, irmãos, continue com a sua Bíblia aberta para você prosseguir comigo naquilo que eu vou estar ministrando essa noite. A Bíblia vai nos dizer que Deus reinava sobre o povo de Israel e governava aquele povo. Ele mesmo declarava o caminho que o povo devia caminhar, o que o povo devia fazer. Era o próprio Deus que era o seu pai, e Israel eram os seus filhos. Era Deus que o indicava o caminho, era Deus que iluminava aquele povo e o direcionava com sua graça e com a sua poderosa voz. Todavia, o povo tinha por costume em ter um rei que o governasse sobre eles. Então o povo começou a declarar diante do profeta Samuel que não queria viver sem o rei, que não queria viver sem a direção. Haja vista que era o próprio Deus que era o seu rei, haja vista que era o próprio Deus que era o seu comandante, haja vista que era o próprio Deus que os direcionava. Todavia esse povo desistiu de ter Deus lhe guiando, desistiu de ter Deus como seu pai, como seu condutor, para ter um rei que o conduzisse. Então o povo clamou, levantou sua voz, esperneou para um lado e para o outro, e pediu que um rei fosse levantado. Deus então veio até o profeta Samuel e disse: Fique tranquilo, porque este povo não rejeita você como mensageiro, mas eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando a minha palavra, os meus princípios e aquilo que eu estou ordenando. Fique tranquilo, vá à procura de um rei. Então a Bíblia diz que Saul foi levantado como rei para governar sobre o povo de Israel. Todavia, o Deus que conhece quem somos, e o Deus que conhece os desejos do nosso coração, e que conhece as intenções da nossa mente, e que sabe muito bem quem somos e quem não somos, o que fazemos e o que deixamos de fazer, esse Deus que ninguém pode enganar, como disse Salomão em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus ninguém se esconde nada. Todavia a Bíblia diz que Saul agora é levantado como rei, e agora ele começa a governar o povo, e vai fazendo aquilo que Deus está mandando. Ele começa a ter uma caminhada perfeita, fazendo exatamente como Deus estava lhe ordenando, fazendo perfeitamente como Deus estava lhe direcionando. Só que
chegou um momento que Saul teve sobre a vida dele uma crise de identidade. Olha, irmãos, todos nós que estamos aqui já ouvimos pelo menos falar sobre crise de identidade. Eu estava hoje na sala da minha casa e quando eu liguei a televisão estava mostrando sobre uma minissérie falando que toda sexta-feira está passando sobre crise de identidade ou identidade dupla. Sabe o que é isso? A pessoa que não tem identidade própria, ela entra em parafuso. A pessoa que não tem identidade própria, ela entra em confusão, ela entra em ilusão, ela demonstra ser o que ela não é, ela tenta fazer o que não foi ordenada para fazer, ela procura fazer o que não sabe fazer, tem crise de identidade. Saul estava andando muito bem, mas na hora que Deus deu uma ordem para matar os inimigos e não trazer nada, Saul então poupou o rei da nação, poupou as vacas e os melhores carneiros. Irmão, deixa eu me dizer uma coisa, estamos vivendo dias de crise de identidade, mas ainda existe um povo na terra que tem apenas uma cara só, que tem apenas uma aparência e que tem apenas uma palavra só. Então a Bíblia diz que o Senhor olhou e disse: Samuel, eu não quero mais Saul como rei de Israel. Mas Senhor, por que o Senhor não quer mais ele como rei? Porque eu conheço a identidade dele. Eu sei quem ele é. Eu conheço as pretensões malvadas do seu coração. Eu sei o quanto ele guardaria rancor e mágoa no seu coração. E eu sei que quando ele não tinha poder, enquanto ele estava apenas atrás das mulas e dos jumentos do seu pai, ele era um Saul. Mas depois que recebeu-lhe poder, ele não é mais a mesma pessoa. Meu pai sempre dizia uma coisa no tráfico de droga: quer conhecer quem é fiel, dá poder para ele. Se ele continuar a mesma pessoa, é porque ele é fiel. Mas se ganhou poder e exaltou-se um pouco mais, pode descartar, porque mudou da água para o vinho. Da mesma forma foi o que aconteceu com Saul. Saul, enquanto não tinha poder, era uma pessoa amável, era uma pessoa tranquila, era uma pessoa paparicada, abraçava todo mundo, era uma pessoa que não apenas uma palavra, era uma pessoa de caráter, era uma pessoa que tinha identidade. Mas depois que ganhou poder, a fama subiu para o coração, a glória subiu, todo mundo seja humilhado, as pregações não é mais para a glória de Deus, é direcionada para alguém. A palavra não é direcionada para a igreja, mas é para uma escrava. Quem não sabe quem é, nasce original, mas morre xerox. Muitas pessoas nascem original, mas morre xerox. Por quê? Porque no passar do tempo vai mudando, não sabe mais quem é, não se conhece mais. Mas a maior característica de quem tem a identidade de Deus, de quem se conhece, é descer do pedestal e continuar na humildade. Você sabe quem você é? Então o Senhor veio e disse: Samuel, não quero mais. Desça até a casa de Jessé, pois na casa de Jessé tem alguém que eu conheço e ele me conhece. Aleluia. Alguém que eu sei quem é e ele sabe quem eu sou. Senhor, tu sabe que se eu descer lá, Saul vai querer me matar. Tu sabe o que está acontecendo com ele. Mas o Senhor que é estrategista, ninguém sabe trabalhar melhor do que Deus. Ninguém sabe direcionar uma pessoa melhor do que Deus. Ninguém sabe arquitetar um plano e um projeto melhor do que Deus. Então ele disse: fale que você vai sacrificar em Belém. Quando você chegar ali, chegue na casa de Jessé e chame. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele disse: Jessé, sou eu, o profeta Samuel. O profeta Samuel estava em alta naquela época. O profeta Samuel, um homem conhecido por Deus e conhecido e amado pelo povo, aclamado, respeitado, por ser um homem de caráter, por ser um homem de palavra, por ser um homem sincero e um homem que sabia quem ele é. Ele não tinha crise porque ele sabia quem ele era de verdade. Quando Jessé viu aquele profeta, ele disse: o que lhe traz aqui na minha casa? Ele disse: Deus tem alguém escolhido nesta casa para ser o rei. Quando ele bateu os olhos, meus irmãos, acompanhe comigo, por favor, na Bíblia Sagrada. Quando ele bateu os olhos em Eliabe, a
aí no capítulo de número 17, versículo 13, quando ele olha e vê, a Bíblia diz que quando ele vê Elimelec, a Bíblia diz que quando ele vê Eliabe, ele diz: eis aí o homem, eis aí alguém que tem a estatura, eis alguém aí que tem a aparência para ser o rei e para governar Israel. O Senhor bradou no céu e disse: ei Samuel, pare com isso, eu não olho como olho o homem, eu não vejo as pessoas como as pessoas veem, eu vejo as pessoas diferentes, eu não olho como você vê. Tem pessoas que para a multidão está dessa forma, aqui olha para cá, tem pessoas que para a multidão está desse jeito, mas para Deus está assim, irmão. Tem pessoas que para a multidão está sendo aplaudida, para Deus é uma vergonha. Nem tudo que parece nem tudo que tem voz é voz de Deus, nem tudo que é palavra de Deus. Aleluia! Samuel olhou e disse: Senhor, não é esse? Não, esse aí não. Quem é mais? Abinadab? Não. Simeé? Não. Senhor, já acabou os filhos? Jessé tem mais alguém? Jessé disse: tem. Quem é? É um menino, é um garoto de 17 anos, que levanta todo dia 5 da manhã, ainda o sol nem raiou, ele parte para o campo, levanta as ovelhas, não é bode, não é cabra, é ovelha esmalhada, que não servia para nada a não ser para o abate. Todavia, Davi lá no campo, papai não via, mamãe não via, bispo não via, apóstolo não via, profeta não via, a igreja não via, a sociedade não via, mas saiu um leão e ele matou o leão, saiu um urso e ele matou o urso. Aleluia! E sabe o que ele fazia? Tocava uma lira. Só tua glória, só tua glória me satisfaz. Aleluia! Lá no cantinho secreto dele ele adorava o Senhor. Lá no canto secreto dele ele chamava a atenção de Deus. Lá no cantinho sozinho, onde não via aplausos, onde não via os holofotes, onde não via o grito dos irmãos, ele chamava a atenção de Deus. E isso despertou Deus do trono, dizendo: existe alguém chamando a minha atenção, existe alguém me chamando a atenção. Existe alguém que não precisa da multidão, existe alguém que não precisa de louvor, existe alguém que não precisa de música, ele é a própria adoração a mim. Deus não está querendo levantar pastores nesse dia, Deus não está querendo levantar bispos, apóstolos, profetas, mestres. Deus está querendo levantar adoradores. O maior chamado da igreja não é pregar quantas mensagens ela quer. O maior chamado da igreja não é cantar quantos louvores ela quer. O maior chamado da igreja é para adorar aquele que está no trono de glória. É para adorar aquele que está no trono de glória. Porque quando eu começo a adorar, a adoração me constrange, me mostra quem eu sou de verdade. Glória. Você já viu que nesses últimos dias tem pessoas que passam 3 horas na desgraça do Skype, na miséria do Facebook, traindo namorada, traindo noiva, traindo esposa, traindo esposo, mas não tem coragem de passar meia hora na presença de Deus de joelho, não tem coragem de passar 1 hora e vir para a igreja atrás de bênção para receber palavra, que vai ser tudo não, vai se converter, irmão. Você vai receber, você vai ser um profeta, você vai ser isso. Não há profeta sem arrependimento. Estamos pregando pão
estar aqui em cima pregando essas verdades. Aleluia. Eu não vim pregar uma mensagem que lhe agrada. Eu vim pregar uma mensagem que lhe confronte para uma mudança de verdade. Porque Jesus está às portas. E se Ele voltar e você estiver dessa forma, você vai ficar. Você vai ficar. Você pode ficar. Quem é? Quando Davi vem chegando, acompanhe comigo. Capítulo 16, versículo 12. Olha que coisa linda, parte B. Quando Davi vem se aproximando, evangelista Rogério, o Senhor disse: eis aí. Olha o que ele diz: é este mesmo aí. Aleluia. Unjal. Sabe o que Deus estava dizendo? Ele não é conhecido, mas vai ser conhecido. Ele não é procurado, mas vai ser procurado. Ele não é aplaudido, mas vai ser aplaudido. Ele não tem cooperadores, mas vai ter. Ele não canta, mas vai cantar. Ele não prega, mas vai pregar. Ele não tem poder, mas vai ter. Ele não tem habilidade, mas vai ter. Ele não tem missão, mas vai ter. Porque eu escolhi. Há 3 tipos de pessoas que são levantadas: aqueles que são levantados por apadrinhamento. E enquanto há apadrinhamento, ele está no alto. Mas o apadrinhamento um dia morre e ele desaparece. Existe aquele que é levantado pela mídia. Enquanto a mídia dura, ele dura. Mas deixa eu te dizer, fique na terceira pessoa. Porque quando Deus te levantar, ninguém vai te abater. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Eu estava agora no Rio de Janeiro pregando. Marabantuí de Calamandura Sai. Eu fico olhando, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Filho de traficante, como é que se separou do pai? Irmãos, tudo pobre. Nós não temos dinheiro, nós não temos ouro, nós não temos prata. Porque vivemos hoje numa sociedade capitalista, que hoje a pessoa não é vista pelo que ela é, mas pelo que ela tem. E aí entra a massa de Maquiavel. Não importa os meios que eu vou usar, os princípios que eu vou quebrar, o importante é que está aqui. Se está funcionando, se rende, se dá, vem pra cá. Não importa se você é um safado, se é um pilantra, se é uma prostituta, se é um adulto, se é um sem vergonha, se é um mau caráter, não importa. Está dando certo, vamos continuar. Mas Deus está vendo tudo. Pega o chifre, representando minha força. Pega o azeite, representando meu espírito, e unja ele, porque eu vou precisar dele. Samuel unge e vai embora para Ramá. Para onde Davi vai? Para o trono? Não, ele vai tomar conta das ovelhas. Ele volta, vai cheirar a ovelha. A ovelha vai se cheirar com ele, vai se misturar novamente. Mas chegou um belo dia em que o pai dele, no versículo 17 do capítulo 16, diz: Davi, oi meu pai, traz as ovelhas e coloca no aprisco. Para quê? Pegue trigo, alimento, pegue pão e suba e vai levar comida para os seus irmãos, porque eles estão debilitados, eles estão com fome, como um passarinho de bico aberto, querendo comida, comida, comida. Vai levar pão, meu filho. Então Davi abastou os jumentos e subiu para levar alimento para os seus irmãos. Quando Davi chega lá no capítulo 17, acompanhe comigo, no versículo 27, Davi chega para levar o alimento e ele percebe que o exército está paralisado, está literalmente parado, estatizado. E ele pergunta o que está acontecendo. E um soldado diz: é Golias. É Golias. Quem tem Golias? Ele está perguntando se há alguém aí capaz de nos enfrentar. Olha aqui para mim. Golias, durante 40 dias e 40 noites, paralisou o exército de Israel. Não foi com sua força, mas com o poder da palavra. E um exército de homens habilitado para a guerra, principalmente o rei Saul, se travou. Porque quem não sabe quem é, quando recebe uma palavra contrária, eu não posso, eu não disse,
se eu não faço, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou de frente de um povo que Deus escolheu para derrubar gigantes e não para correr. Davi disse, por favor, só me responda uma coisa, o que ganhará o homem que matar este filisteu? E alguém disse, casará com a filha do rei, se assentará ao trono à sua direita, e a família ficará imposta de isento de impostos. Davi disse, opa, beleza. Agora acompanhe comigo o versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu a conversa com os soldados, então ficou zangado e disse, o que é que você está fazendo aqui? Eliabe, que achava que era alguma coisa, não era. Eliabe, que achava que tinha o poder, a autoridade, não tinha. Eliabe, que achava que era lutador, não era. Você lembra no início que eu disse que quem não tem identidade ou tem crise de identidade, quando alguém tenta se levantar para fazer, querem paralisar. Você lembra do irmão mais velho, do filho pródigo? Quando o filho voltou a casa, o filho mais velho disse, o que é que você está fazendo aqui? Papai, como é que o senhor vai aceitar? Só que deixa eu te dizer uma coisa, meu santo e minha santa, Deus não olha para o homem na lógica humana, Deus olha o homem com os olhos dele. E Deus investe em quem ninguém quer investir, e acredita em quem ninguém quer acreditar, e levanta quem ninguém quer levantar. Então Davi disse, meu irmão, as ovelhas estão no curral, fica tranquilo que eu não sou irresponsável, porque quem sabe quem é, tem responsabilidade. Quem sabe quem é, chega no louvor antes do horário, não chega em cima da hora para somente tocar e ir embora como artista. Quem sabe quem é, não chega na igreja somente para pregar e depois ir embora. Quem sabe quem é, não anda no trabalho fofocando, levantando isso e aquilo, ficando com medo de alguém tomar sua posição, porque cada um tem a sua posição e Deus fará com cada um segundo a sua vontade. Glória a Deus! Quem sabe quem é, assim mesmo. não anda com papas, com conversinha, irmão. Quem sabe quem é de verdade tem compromisso, responsabilidade e vergonha. Quem sabe quem é, chega no trabalho na hora certa, volta no horário certo, mas quando se fala de vir para a casa do Senhor, chega atrasado. Davi disse, meu irmão, acompanhe a leitura. Quem está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido, você está aqui só para ver a batalha? Bata no ombro do seu irmão e diga assim, quem sabe quem é, irmão? Diga aí. Não é convencido, ele sabe quem é. Ele não precisa que as pessoas vejam quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele se conhece de verdade. E aí, o irmão disse, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, olha, sabe uma coisa, eu não quero conversa com você, olhado, fique na tua. Mas soldado, me leve aonde está o rei. Me leve aonde está o rei, porque eu preciso conversar com o rei. Eu não preciso conversar com os soldados. Você tem livre acesso ao rei. E porque você tem conversar com os soldados? Quem sabe quem é e sabe quem é o rei, vai encontrar o rei. E ele disse, eu quero ir ao rei. E ao chegar no rei, ele disse, rei, eu vim aqui porque eu estava no campo. Saiu um urso, eu matei o urso, tomei a ovelha na sua boca. Saiu um leão, eu matei o leão e tomei a ovelha na boca. E eu vou contra esses 5 cios. O rei Saul, olhando para ele, disse, meu filho, tome a minha capa, tome a minha armadura, tome o meu capacete, tome minha espada, tome meu calçado. Até tentou, mas não deu. Porque o que o pastor Rogério estava falando aqui agora, eu não posso falar, porque é dele, a voz dele é dele, a eloquência dele é dele, a pegada dele é dele, mas a minha é essa aqui, faça chuva ou faça sol, faça inverno ou verão, a minha pegada é essa. Eu não posso vestir a roupa
Gostou, né, mano? Não segue, rei. Não segue. Que Deus te abençoe, meu filho, e vai. Então Davi, se conhecendo, deu os primeiros passos. Antes que ele chegasse até o seu desafio, antes que ele chegasse, Marco, até o seu propósito, antes que ele chegasse até a sua missão, ele passou em algo chamado ribeiro. O ribeiro aqui representa no mundo espiritual a igreja. A água representa o Espírito Santo. As pedras representam cada um de nós. O ribeiro no mundo secular representa esse mundo secular. A água representa o Espírito Santo convencendo os homens do pecado, o juiz da justiça. As pedras representam nós, tanto no trabalho como no mundo espiritual da igreja. Quando ele passa no ribeiro, ele entra no ribeiro, pega 5 pedras. Quem vai acertar pega quantas pedras, igreja? Quantas pedras? Quem vai acertar pega quantas pedras? Uma só. Mas ele pegou 5 pedras. Mestre, pastor, apóstolo, profeta e disse: evangelista, mestre, vamos lá, mestre, pastor, profeta, evangelista, profeta e apóstolo. Eis aqui os 5 ministérios. Não está fora, está aqui dentro. Se coloque na brecha, porque nós chegamos também. Mas o que mais me impressiona é o seguinte: é que a água corrente batia nas pedras uma na outra. Alguém aqui já caçou e pegou uma pedra de rio e olhou assim e disse: ah, mas que pedra perfeita, parece uma culgamento, já teve essa experiência? Mas você não sabe que aquela pedra passou para chegar até ela. Verdade. Isso representa os atritos que temos dentro da igreja no ribeiro, batendo um no outro, trazendo choques, nos lapidando. E na hora certa Deus vai mandar o seu guerreiro ficar e pegar no ribeiro. Você que está lapidado. Mas só vai acontecer isso com quem se conhece, com quem não tem dúvida da sua chamada, com quem não tem dúvida de quem ele é. Então a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras, porque ele sabia que ele era limitado, mas ele foi. E quando chegou diante do seu obstáculo, ele apenas rodou a funda. E você conhece a história, eu quero adiantar porque o horário já foi embora. Quando Davi termina de matar o homem, ele pega essa espada do próprio gigante Golias e decepa a cabeça. Glória a Deus. Faz comigo não, pai. Tem muita gente que já matou o gigante, mas já está ressuscitando há muito tempo. Matou o gigante do engano, da prostituição, disso, daquilo, mas está ressuscitando, devolvendo a cabeça para o gigante. E o próprio Senhor disse através do apóstolo Pedro: fuja da aparência do mal. Fuja. Não enfrente não que você cai, fuja. Mas o que acontece é que nós estamos vendo as pessoas indo para cima, em vez de arrancar a cabeça e fazer como Davi. Vem Davi com a cabeça do Golias. Acompanhe comigo. Quando Davi chega perante o rei, olha o capítulo 17, versículo 58. Meu Deus, isso aqui foi Deus que revelou mesmo ao Cristo. Versículo 58.